Lucas. Hugo entrando aí também. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Ó, a gravação foi iniciada. Hoje, a gente está aqui numa reunião da comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grupo de estudo, né? E a gente vem sempre promovendo uma discussão sobre temas importantes. E hoje a gente vai estar falando sobre mitigação de risco em TI. E, embora... Bom dia, Eurice. Estou vendo aí você registrando no chat aí. A gente já iniciou a gravação. Hoje são 3/8, 9h03 da manhã. Então, sou eu que vou estar sendo o facilitador aqui desse protocolo. Mitigar em TI, eu fui no Google buscar, ainda coloquei essa foto aí, né, para falar que TI, a gente está falando da informática, né, mas eu acho que a gente tem que estar até tirando um pouco disso, né, porque a mitigação de risco em TI é uma política que identifica riscos e possíveis falhas em processos operacionais do ambiente de TI. E aí eu imaginei que, da mesma forma que a Marielle coloca aqui, do legal designer, que é essa conexão de facilitar, né, a parte de argumento, de fala, de tirar o techniquez, né, da escovação de bit ou do jurídico, que a gente teria que estar falando um pouco sobre comunicação. E aí, na hora que a gente está falando de comunicação, o que isso significa? Significa que tudo que eu falar tem que chegar no ouvido de alguém e tem que ir para a mente daquela pessoa como se fosse uma mensagem. Quando a gente não consegue falar e ter a atenção que a pessoa nos ouve, isso é um problema. Então, eu vou chegar na parte técnica da TI, mas eu vou colocar sempre aqui hoje, muito focado na questão da comunicação eficiente. Porque quando a gente precisa de comunicar, a gente precisa de influenciar as pessoas a tomarem algumas decisões, não adianta a gente estar falando da coisa certa. A gente precisa de que a nossa mensagem chegue no cérebro. E essa imagem, eu vi ela na internet essa semana, eu acho que ela que me provocou tá fazendo essa discussão. Por quê? Porque nem sempre a gente tem a solução e ela é percebida pelo cliente, e aí o cliente continua usando uma opção, às vezes não mais eficiente, mas é a que ele entende, é a que ele acredita, é a que ele processa. E aí não é ele que precisa de ser quebrado, né? Quem precisa de quebrar a comunicação e, eventualmente, voltar o que você fala tem que chegar na cabeça das pessoas, e essa mensagem, se ela não chega, significa que ela não foi no ouvido, porque aquela pessoa não nos atendeu. E aí tem uma discussão que fala assim, que todo vendedor, quando chega em algum lugar, antes dele fazer proposta, antes dele falar, ele tem que buscar a atenção do cliente dele, ele tem que falar de algo que conecte com o cliente, que aí o cliente começa a conversar com ele. E aí você vê que um dos temas que mais provoca isso é futebol. Se você chegar em qualquer lugar e for falar de futebol, por exemplo, eu não sei se aqui tem algum botafoguense, mas hoje o Botafogo é o lugar que provavelmente vai ser campeão, né? Mas se você fala dessa forma, você vai chegar e como as pessoas estão percebendo que o Botafogo é um time que provavelmente vai chegar a ser campeão, você já começa a conectar com as pessoas, porque o futebol interage com todo mundo. E aí, quando você estabeleceu isso, significa que criou a conexão. A partir dessa conexão, você pode ir para outros lugares, né? Você pode ir para conversar sobre o tema que te levou até ao cliente. E talvez esse seja o nosso grande problema, porque como a gente precisa de ser muito objetivo e a gente não tem mais tempo a perder, parece que essa primeira parte da conversa, essa primeira conexão que precisa de ter um com um, para que a pessoa do outro lado comece a prestar atenção, ela vai se perdendo. E aí fica parecendo o seguinte,
Olha aqui como é que é idiota o cliente que não quer trocar uma roda quadrada por uma roda redonda. Mas, na realidade, eu não mostrei para ele que a roda redonda vai ser mais eficiente. Eu sei disso, ele não sabe disso, e aí eu fico achando que ele tem uma limitação, mas ele não tem, ele só não tem a informação. E é por isso que, às vezes, a gente não valoriza o nosso conhecimento. Por quê? Porque você vira e fala assim, eu tenho o conhecimento e do outro lado a pessoa não tem e ela tem que querer ter o meu conhecimento, ela tem que querer me contratar. Mas não funciona desse jeito. Se eu não tornei atrativo, significa que eu não levei a informação de que aquela solução minha é melhor do que aquele que está utilizando. Como é que eu vou fazer para isso acontecer? Esse é o nosso grande desafio. E talvez seja até por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados não esteja da forma que a gente gostaria que ela tivesse funcionando nas empresas. Às vezes a gente fica valorizando demais detalhes que na hora que a gente foi conversar com o cliente, isso não gerou valor para ele. Da mesma forma que essa imagem aqui, ela é muito clara. O cara está ocupado, o cara não prestou atenção, o cara não está vendo o seu resultado sendo entregue, e você acha que aquela solução vai ser a melhor do mundo, mas ele não conseguiu perceber, e aí é um problema que a gente tem para fazer esse convencimento, né? E aí entra a parte que hoje todo o mercado digital entende muito dela, né? Que é a experiência do cliente. Inclusive, a experiência do cliente virou um departamento, que é a satisfação do cliente. Então, tem pessoas que, em empresas mais estruturadas, estão acompanhando a satisfação do cliente, porque aí ela começa a mudar o processo antes de atender o cliente. Porque ela começa a ver que, às vezes, teve alguma insatisfação em algum lugar, aí ela não está atuando mais falando o seguinte, eu vou te impor uma solução. Não, ela está indo para o lado do cliente, entendendo o cliente, escutando o cliente e entendendo o seguinte, que ela não está perdendo tempo, ela está investindo em conhecer um pouco mais o cliente. E como é que isso conecta com a mitigação de TI, com os riscos de TI? TI é um negócio criptografado para a maioria dos usuários. TI é uma questão difícil de conversar, por quê? A gente precisa que o computador esteja com o aplicativo aqui funcionando. E, às vezes, para o aplicativo estar funcionando, ele precisa de um servidor que está longe do cliente, que ele não sabe como é que isso funciona. Às vezes, já está em nuvem e ainda está mais distante do cliente. Às vezes, tem um antivírus criando um protocolo burocrático para ele que ele não quer trabalhar. Tem a questão da senha difícil, que a gente fica falando muito da senha difícil, e é importante que ela seja difícil para ela não ser fácil de ser quebrada, né, pelos robôs. E aí, o que acontece? A gente cria burocracia, ou seja, a gente cria dificuldades. E a gente não fala para o cliente que aquilo são valores de segurança. A gente impõe que são valores de segurança. E aí, volto lá atrás. A gente está falando, mas não chega no ouvido e não vira mensagem na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a gente não está preocupado com a experiência. Quando a gente olha para a experiência do cliente, a gente está nitidamente querendo entender como é que ele funciona. E aí, eu gosto demais desse filme, né, do Avatar, por conta do Eu Vejo Você. Se a gente não entender que nós somos vendedores e que a gente precisa de entender o cliente, de entender o que a gente precisa de descriptografar para que ele não mais tenha dificuldade de escutar o que a gente está falando. Quando o cliente nosso tem dificuldade para escutar o que a gente está falando, significa que a gente está impondo a ele uma decisão que, eventualmente, ele pode voluntariamente não aceitar. E aí, como é que isso vai andar? Então, a gente precisa hoje do ganha-ganha. Se a gente quer que alguém entenda a nossa solução como uma solução, do outro lado, ela tem que parecer solução, e não uma burocracia, um lugar difícil de ir, um lugar complicado de trabalhar. Então, a gente precisa de entender que o cliente ele quer o seguinte, eu quero abrir meu computador e trabalhar. E aí eu tenho que falar para ele que, para isso acontecer, ele precisa de ter alguns níveis de segurança, porque ele, como usuário, tem direito ao Enter. E o Enter, eu acho que na mitigação de risco de TI, talvez seja o mais importante e relevante, porque se você tiver um servidor robusto,
legal, atualizado, funcionando. Se você tiver uma camada que chega no usuário, na estação dele, bem protegida, com políticas de boas práticas, com senha difícil, com antivírus preciso, né, pago e corporativo, e alimentando todo esse ecossistema de segurança, se ele ainda assim teclar o Enter num link errado, ele pode comprometer toda a rede. Eventualmente, se tudo tiver planejado, tudo tiver certinho, a gente vai mitigar e vai resolver muito rápido. Mas, se não, pode ser que ele crie um ransomware, criptografe o servidor. Por quê? Porque o Enter é, talvez, o lugar mais difícil que a gente tem, porque ele é o cara que é o usuário. E quando a gente está falando de mitigação de risco em TI, e isso vale também para o jurídico, a gente precisa de convencer as pessoas, e isso só com treinamento. Então, a mitigação de risco em TI, ela passa por 90% de treinamento. Os outros 10% pode ser investimento em tecnologia de segurança, mas 90% talvez esteja em cuidar do Enter, porque o Enter é onde o usuário tem o poder supremo, aquele poder que ele fala o seguinte: olha, se você não me percebe, se você não me vê, eu ainda posso, sem saber, inconscientemente, involuntariamente, tomar uma atitude ruim e comprometer toda a nossa rede. E quando a gente está falando disso, a gente está falando exatamente disso daqui, olha. A gente está falando do cadeado, que é a chave de segurança. Então, eu preciso de ter uma senha forte. Se o usuário não tiver isso preciso, ele vai comprometer e vai corromper toda uma política de senha forte. Se a parte de e-mail a gente não tiver dentro da equipe, por exemplo, essa solução do Office 365, que você já não manda mais o arquivo, mas você manda o link e a equipe com aquele link consegue acessar, significa que você tornou leve o e-mail, não mandou arquivo que vai estar eventualmente carregando alguma macro, alguma programação, você está protegendo a parte do antivírus, porque vai ser mais leve para o antivírus, que é só um link, e é um link interno, então ele também entende dessa forma. Então, tudo que a gente está colocando nesse rol que está aqui, você está navegando na internet em site seguro. Se não é um site seguro, você não tem que tentar quebrar, e aí a gente entra numa condição. Se vocês lembrarem, a maioria dos sites que são relacionados a governo, do E-Social, de FGTS, todos são HTTP. Nenhum deles virou HTTPS. E aí você vira e fala assim, então eu vou ter que, para alguns, ter exceção. Por quê? Porque a contabilidade não pode viver sem acessar a parte do E-Social. A parte tributária não pode deixar de acessar os sites da Fazenda, o Cefaz. E aí, na hora que a gente começa a lidar com isso, a gente vira e fala o seguinte, a gente começa a ter exceções para determinados nichos. E aí a mitigação volta de novo a ser aquela comunicação eficiente. Porque a comunicação eficiente, ela se baseia naquilo que eu falo e naquilo que eu escuto. Então, se eu escuto o cliente, se eu escuto a contabilidade, eu vou estar ligado que, eventualmente, eu posso ter umas exceções e eu vou ter que trabalhar essas exceções. Se no setor de marketing eles estão querendo fazer uma campanha para capturar dados dos clientes, pura e simplesmente porque eles acham necessário e eles não têm uma argumentação, significa que eles não defenderam bem para a TI. E a TI pode, por autoridade, romper isso? Não. A TI tem que ir lá no comitê da informação ou lá no diretor, conversar com ele, argumentar, negociar para falar que aquilo ali está errado. Porque, às vezes, a gente conversa com o dono da empresa e fala o seguinte, não, eu tenho autoridade para estar te falando que está errado e você vai ter que seguir o meu conselho. A gente não vive numa ditadura da TI. A gente vive numa condição que a comunicação significa, eu falo com você, eu argumento com você e escuto a sua argumentação e, eventualmente, a gente pondera. É claro que, quando a gente fala isso, que o poder hoje, né, a parte jurídica, está aí estudando
uma forma de facilitar para o usuário a conexão com ele, significa que a gente está também falando para a TI, que a TI, para mitigar os riscos, ela tem que deixar de falar de escovação de bit. Ela tem que ter uma comunicação que permita que as pessoas, elas escutem, elas interpretem e elas consigam devolver argumentando. Eventualmente, problemas que elas vão falar o seguinte, olha, se for desse jeito, eu não vou conseguir trabalhar. E aí a gente vai ter que criar condições, ou seja, treinar o usuário para que ele esteja mais seguro. A gente fez isso quando era com os nossos filhos, ou quando a gente era filho, que os pais falavam assim, você não deve conversar com uma pessoa estranha na rua, porque você não sabe ainda decidir se aquela pessoa é do bem ou do mal. Quando você for adulto, você talvez vai interpretar melhor os sinais. Mas a gente hoje não tem maturidade na parte de informática e muito menos na parte jurídica para tomar decisões que não tenham um especialista do lado. Mas para a gente ser o especialista amigo, é diferente de ser o especialista que impõe as regras de uma forma que impõe. E aí, do outro lado, as pessoas vão estar resistindo aqui. Então, elas vão querer corromper a regra, elas vão... Talvez essa seja a grande mitigação de risco que a gente vai precisar de fazer. Porque se a gente falar de segurança, são políticas que a gente vai impor na rede, desde que a diretoria e a gestão permitam que a gente faça isso. A parte de backup, a parte de antivírus, a parte de colocar políticas que a maioria das pessoas não possam acessar um HTTP ou não possam receber anexo no e-mail, a gente pode implementar. Mas ainda assim, o cara pode virar e falar o seguinte, eu uso um navegador XPTO e nele, o seu sistema de proteção não está valendo de nada, porque eu vou lá e acesso tudo. Ele fez aquilo que com a gente, quando era criança, com os nossos pais, fazia também. Se o pai falasse o seguinte, olha, a partir de hoje eu não preciso te dar a mão para você atravessar a rua. Eu vou estar do outro lado e vou falar com você. Naquele momento você deu direito a ele de decidir. E aí ele vai falar o seguinte, a criança vira e fala assim, se você me deu autoridade, eu agora posso atravessar sozinho. E aí ele vai passar a correr mais riscos. Então a gente precisa de treinar as pessoas para que elas não sejam crianças atravessando sem dar a mão. Para que elas, mesmo criança, entendam que elas têm que olhar para os dois lados, entender a velocidade do trânsito e para elas poderem atravessar. E isso faz sentido quando a gente fala da internet, isso faz sentido quando a gente fala dos processos que a gente está criando dentro das empresas, né? E aí, essa parte que é a da comunicação, eu quis trazer ela e colocar ela de forma muito forte para que a gente entendesse, na nossa discussão que a gente vai ter agora, e até no laboratório que a gente está para implementar, o quanto que a gente vai precisar de estar engajado. Engajado significa participando, coerentemente conversando e tratando todo mundo com aquilo que a gente mais vai precisar na parte de relacionamento. Entender os outros e argumentar de forma a falar o seguinte, eu não trago a verdade suprema, eu trago uma verdade técnica, eventualmente conceito. Se aquilo é um conceito, beleza. Agora, se isso aqui é uma percepção, em que eu acho, em cima daquilo que eu estudei, eu posso argumentar melhor sobre essa informação, mas eu não tenho a verdade suprema, eu aceito que possa ter uma contraposição e aquilo está tudo certo. Então, a gente vai ter que alinhar para as coisas ajustarem na melhor forma possível. E existe essa argumentação, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ainda é um tema novo, né? Então, esse era o bate-papo que eu queria estar colocando aqui. Vi que aqui já estamos com 20 minutos, que é o tempo que está razoável para que a gente iniciasse esse processo, né, de falar sobre mitigação, e aí abro aqui o debate, né, para que a gente entenda o quanto que a gente tem de comunicação relacionado a mitigar os problemas, porque às vezes a gente não está conectando com o usuário, e isso talvez seja o nosso grande problema, que a gente permite ele ter o Ether, e ele é majoritário nessa parte. Então, estou agradecendo aí a atenção nessa hora, né, e colocando que a gente precisa de aprender essa questão da comunicação eficiente nesse processo,
que se não for dessa forma, a gente sempre vai ter um problema, porque o usuário vai estar sempre comprometido, né? Ele vai estar querendo sempre corromper as nossas políticas, que elas vão aparecer para ele como impedimento dele trabalhar livre, né? Vou estar aqui parando a apresentação e daí, pronto. Então, estamos no público aí e se alguém quiser estar fazendo... O Dante. Ô, Pedrinho, excelente apresentação aí, parabéns. E eu venho com uma dúvida aqui. Você falou sobre a exposição para a camada de gestão de uma empresa utópica e falando sobre a liberdade do gestor de tomar a decisão dele, né? Dentro do entendimento dele. Mas para reforçar a sua argumentação, da sua visão, ou seja, do antivírus A, do servidor de segurança B e tal, você concorda que você defender com argumentos corretos dentro da nossa área pode acabar fechando um negócio, pode acabar convencendo o cliente? Eu penso que quando a gente está falando da comunicação eficiente, ela não significa um monólogo, ela significa um diálogo. E quando a gente vai estar discutindo com alguém que eventualmente não tenha os conhecimentos necessários, ou jurídicos, ou de TI, ou até de gestão, ele precisa de um apoio para poder tomar as decisões. Então, a pessoa que resolver tomar uma decisão e o gestor, ele ganhou o direito de ser o cara que toma a decisão por várias opções, né? Ele é o investidor, ele é o cara que foi contratado para ser o gestor e assim ele assume a responsabilidade, porque é ele que assina lá no final, até dele assumir os riscos diante daquilo que é colocado. Então, por exemplo, se você chegar para uma empresa e virar para ela e falar o seguinte, olha, se você é uma empresa que captura dados das pessoas, você precisa de tratar eles por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma decisão dele falar o seguinte, olha, eu quero, beleza. Ah, eu não quero, tá tudo certo. Então, ele assumiu o risco de seguir sem isso. Se ele entendeu que ele vai contratar alguém, essa pessoa que for trabalhar com ele para apoiá-lo, ela tem que também entender uma posição que ela está para falar o seguinte, olha, se eu quiser impor a ele uma adequação que esteja fora da capacidade dele, ele também não vai dar conta, porque ele eventualmente tem restrição financeira, tem restrição de recursos de gente, tem restrição de recursos tecnológicos. Ele não tem, por exemplo, computadores. Então, o que a gente vai ter que fazer? Dar opções para que ele inicie o processo. Do ponto de vista, que eu até fiz essa argumentação com a gente em uma discussão fora do grupo, se a gente imaginar o seguinte, alguém que queira dirigir um carro para dirigir para carregar crianças entre escolas, né? O motorista de ônibus escolar. Talvez esse seja o cara que precisa de uma classificação de carteira mais alta. Mas se o cara virar e falar assim, não, eu só quero ter uma habilitação de moto, então é a carteira C, a carteira B, né? A carteira B. Tá tudo certo. Ele vai ter uma carteira B e aí ele vai falar o seguinte, eu vou dirigir um caminhão. Você não pode, porque se você for parado numa blitz, a carteira B não te permite isso. Mas aí como é que eu faço? Contrato um motorista que tenha carteira C habilitada para dirigir com crianças. Então, senão não é viável tecnicamente. Então você pode, mas ele pode assumir o risco. Ele fala assim, mas eu sei dirigir, eu vou dirigir. Olha, então você está assumindo o risco, você está abrindo mão do meu conselho técnico que está escrito aqui falando que você precisa de uma carteira C com habilitação para crianças. Senão, você pode dirigir, mas você vai estar assumindo o risco. Eu acho que nessa hora, a comunicação eficiente, ela tem que não impor, mas ela tem que expor essas condições que as pessoas, elas às vezes têm limitação. E, eventualmente, virar para ele e falar o seguinte, olha, se você contratar, você pode contratar alguém por tempo de hora que vai viabilizar financeiramente o seu negócio.
porque você só precisa de manhã e de tarde, para levar as crianças e ir embora. Agora, para colocar o ônibus na garagem, você pode manusear ele você mesmo, você já sabe, e aí aqui não vai ter um ambiente de risco. Então, está tudo certo. Eu estou colocando desse jeito só para tirar um pouco da parte de dados, porque quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando da lei para dados sensíveis. É claro que, quando a gente começa a falar de dados sensíveis, a gente pode estender, porque por questões de segurança da informação, a gente também está falando de backup. E aí, o backup é uma solução de contingência que vai viabilizar a continuidade do negócio, mas não tem muito a ver com a relação da LGPD, que a relação da LGPD é a exposição de dados sensíveis ou a aquisição sem propósito de dados sensíveis. Agora, se a gente está falando de backup, é uma questão de TI. Se a gente está falando de um contrato, é uma questão jurídica. Então, a gente precisa só de alinhar bem para que as pessoas entendam que isso é um facilitador. Você levantou a mão de novo, você está com a voz. Sobre o backup que você falou aí, sobre a relação com a LGPD, tem tudo a ver, porque a perda de um backup significa um incidente de dados. Está previsto na ISO 27701 e a 27702, tá? Está totalmente correlato. E quando você coloca dessa forma, significa perder, porque perdeu, ele foi para algum lugar que ele pode ser achado por alguém. Mas se a gente tiver numa empresa que ela nem tem uma conexão física de exposição daquele backup, ou seja, o backup perdeu porque o HD, onde estava sendo feito externamente, ele queimou. Então, ele nunca vai ser exposto. Calma. Então, na verdade, eu estou calmo. Não é só exposição. O simples fato de você perder os dados dentro da sua empresa, eles não serem expostos, você já está infringindo a LGPD. Você Entendi. não precisa que ele vaze, não precisa ser um vazamento, tá? Por exemplo, se eu quiser recuperar a minha informação que está na sua empresa e você perdeu o backup e você não tem a disponibilidade da informação, você vai acabar infringindo a lei da LGPD. Mas você concorda? Você concorda que, se você não tiver com os dados disponíveis, porque, por exemplo, os dados foram apagados, não é que você perdeu. Você perdeu porque você não tem mais eles, mas eles foram deletados, eles sumiram. Então, o servidor pegou fogo. Aí, se você tiver isso documentado, você já está adequado. Sim. Então, você assumiu o risco, é uma das disposições da LGPD. Mas se você assumir o risco. Não é só a questão de assumir o risco. Se você documentou, falou assim, olha, o servidor pegou fogo e eu perdi todos os dados. Isso está razoável. O que não vale é o seguinte, não, pegou fogo e eu ainda estou correndo risco, porque eles podem ser dados expostos. Olha, os dados foram consumidos pelo fogo. Então, se você tiver isso bem documentado, você está argumentado. Se você não tiver isso bem documentado, mas se você tiver alguém que tenha discernimento para estar, eventualmente, num questionamento, falar o seguinte, olha, os dados existiam, a gente assumiu, mas a gente perdeu eles num incêndio que teve aqui, e isso virou um case, porque a CIPA entrou, está documentado na CIPA. Então, você defendeu que os dados foram perdidos, mas não foram perdidos porque eles podem ser achados. Eles foram perdidos porque eles foram consumidos pelo fogo. Então, você não está infringindo. Você documentou que ele está. E você, quando fala de estar criptografado, por exemplo, se você usa um aplicativo tipo ArcServer, que é um aplicativo muito importante para fazer backup em fitas, para grandes volumes de dados, os dados só vão ser recuperados se tiver o mesmo servidor e uma chave de aplicação, né, uma senha, para recuperar os dados. Então, também está documentado que eles estão criptografados. Então, não é qualquer um que achar que vai conseguir recuperar os dados. No caso, por exemplo, de um assalto e alguém foi lá e roubou as fitas, para que elas sejam... Não tem essa capacidade. Então, se você tiver tecnicamente bem defendido nessa parte, você também está mitigado.
desde que você documente. O que você não pode é não informar se as pessoas não eventualmente questionarem, né? Então, e a gente precisa de ter claro que, às vezes, por exemplo, hoje, tem muita gente que já está usando aplicativos em nuvem. Então, por exemplo, a TOTS hoje fornece aplicativos em nuvem. E ela se responsabiliza para fazer os backups lá no servidor e você tem um contrato com ela. Então, a empresa nem vai estar responsável pelo backup. E aí, quer dizer, você transferiu isso para um operador de dados que vai ser lá na frente o responsável pelos dados. Corresponsável. Verdade. E a sua corresponsabilidade está naquele contrato que você assinou com a TOTS, porque ela assumiu de fazer os backups lá. Então, se ela perdeu os dados, é ela que está perdendo os dados, né? Se ela foi omissa lá, a TOTS que vai estar respondendo, tá certo? Então, quando a gente contratar um aplicativo em nuvem que ele mesmo faça o backup, você mitigou automaticamente um problema. Doutora Vânia? O que eu entendo aí nessa relação de operador com suboperador é que em nenhum momento a responsabilidade do controlador ele vai ficar isento. Entende? Porque quando você contrata um suboperador, você tem que dar ciência ao controlador. E aquilo que acontecer lá na ponta, porque o controlador que é responsável pelo tratamento de dados, pela guarda, pela confidencialidade. Sempre. A relação do titular é com o controlador. Então, quando você delega, quando você transfere aí para um operador e o operador contrata um suboperador, qualquer coisa que acontecer com esse dado desse titular, o controlador responde solidariamente, por mais que ele tenha direito de regresso. As questões jurídicas, às vezes, elas têm interpretações que, na técnica, pode ser que elas sejam um problema. Outro dia a gente esteve discutindo, e a doutora Cristiane ponderou sobre a questão de operadores com relação, por exemplo, à Unimed. E aí do mesmo jeito com a TOTS, quando a TOTS vende um aplicativo em nuvem e ela se responsabiliza por toda a estrutura, ela está te prestando um serviço e está no contrato que ela é responsável até pela guarda. Por mais que eu, cliente, né, e no caso, você é uma empresa que estou prestando serviço e usando a TOTS como principal aplicativo. Ou eu, cliente, sou uma empresa e estou provendo para os meus funcionários um plano da Unimed. Quem tem o cadastro da Unimed, quem faz a carteirinha e quem gerencia todo o processo é a Unimed. Então, se vazar um dado na Unimed, eu, como contratante do plano corporativo, que estou prestando serviço para os meus funcionários e entregando para ele um plano da Unimed, eu não posso ser responsabilizado se a Unimed perder os dados. Da mesma forma, e aí é tecnicamente que a gente está aqui discutindo, quando a TOTS vende um aplicativo, um serviço de aplicativo, porque antes ela vendia a aplicação e entregava, você colocava no seu servidor. Quando a gente virou esse ambiente SaaS, que é tudo vendido por serviço, a TOTS virou e falou o seguinte: olha, eu vou colocar um servidor aqui e vou abrir uma porta para a sua empresa e você vai usar toda a estrutura e toda a base tecnológica dentro do meu servidor. Então, você vai ter só o acesso cliente. E o seu acesso cliente de empresa, ele vai permitir que os seus vendedores acessem, que a sua contabilidade acesse, que o seu gestor acesse para fazer as DRS e a gestão da empresa, mas todos os dados estão sobre a minha responsabilidade. E aí, são questões que eu acho que a gente, na hora que a gente fala da parte técnica e a gente defende isso num contrato, pode ser que essa colocação que a doutora Vânia colocou aí, na hora de defender, vai estar muito claro aonde que está. Doutora Cristiane? O seu microfone... ele pode abrir. Tá? Isso. Então, obrigada. Ô, Pedro, infelizmente eu perdi uma boa parte da sua exposição, peguei o finalzinho só.
Eu quero te cumprimentar pela sua clareza, sua capacidade de falar de forma decodificada e com exemplos. Isso eu acho assim, uma grande virtude. E eu tenho um amigo que faz isso, e ele também é da área de tecnologia, não sei se tem alguma coisa a ver. Há essa diferenciação, essa disparidade na hora de tratar essa questão, justamente porque é uma questão jurídica. E, às vezes, o pessoal da área técnica tem uma dificuldade de compreender por causa disso. E algumas situações, elas acabam, às vezes, não fazendo muito sentido para o empresário, ou mesmo para o pessoal da área técnica, e aí o jurídico que tem mesmo que vir dizer, porque há essa responsabilidade mesmo, na verdade, a NPD, naquele guia dela sobre os agentes de tratamento, ela deixa claro, inclusive, que o controlador não precisa nem ter acesso aos dados. Então, ele é sempre responsável, porque ele que é o interessado, é só por causa dele que aquela relação acontece. Os dados são tratados por um terceiro, que ele contrata para prestar um serviço, mas aquilo tudo só existe, ele que tem interesse primário. Aquilo tudo só acontece, a relação só começa, ele que starta aquela relação, né? Aquela relação. Então, ele sempre vai responder, sempre. Agora, ele sempre vai responder perante o titular dos dados. Então, ele responde solidariamente à Unimed, ou a essa outra empresa aí que responsabilizou por guardar os dados e tal. Depois, entre eles, entre as empresas, faz-se a apuração de participação, de grau de participação naquele resultado que foi prejudicial para o titular dos dados. E aí, se a responsabilidade solidária significa que o interessado, o titular dos dados, ele pode acionar todas as empresas participantes desse desdobramento, ou qualquer uma delas. Ele pode escolher quem ele quer acionar, ou pode acionar todos ao mesmo tempo. Isso significa responsabilidade solidária. E aí, quem quer que seja que tenha, em caso de dano, né, de indenização, que eu estou dizendo, e tal, de algum efeito realmente patrimonial para a empresa, a empresa que tiver efetivamente suportado aquela responsabilidade, ela, então, tem o que a Vânia diz aí, direito de regresso, ou seja, ela vai, então, se voltar para os demais participantes daquele desdobramento da relação contratual, e aí vai ser apurado qual é o grau de participação de cada um, e aí ela tem direito de se ressarcir, e aí vai ser parcialmente ou integralmente de acordo com o que ficar apurado, e aí o que tiver sido disposto em contrato também vai ser levado em consideração. Mas essa regra é uma regra que já é conhecida nossa, porque ela também está presente no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o consumidor pode escolher quem ele quer acionar. Ele pode acionar o vendedor lá da ponta, o intermediário, o produtor, qualquer um, ou todos ao mesmo tempo. E aí, depois, eles resolvem entre eles também o grau de participação na responsabilidade. Então, tem muitos desdobramentos assim que são criações, vou dizer assim, jurídicas para solucionar de forma mais justa possível os diversos conflitos, mas há também uma preocupação, à medida que a gente vai evoluindo e tornando mais complexas as relações na sociedade, há uma preocupação sempre do direito de proteger aquele que é o elo mais fraco na relação. Então, o titular dos dados, assim como o consumidor. Então, essa figura da responsabilidade solidária, ela vem para facilitar para o consumidor, no caso, para facilitar para o titular dos dados, ele pode acionar aquele que parece mais perto, aquele que é visível para ele, né? A gente tem situações em que aquele que talvez vai responder, ele nem sabe quem é, ele nem enxerga que é o maior responsável, mas ele pode acionar aquele que está ali à frente ou que está mais à mão. Mas a responsabilidade final vai ser definida depois entre os diversos participantes. E a LGPD tem uma outra regra, que é a de que todo interveniente na relação, todo aquele que intervier na operação de tratamento de dados, é responsável por garantir que o tratamento de dados aconteça da forma correta, em conformidade com a legislação. Olha só, doutora Obrigada. Cristiane, olha só, eu acho que a lei, ela vem numa condição de sem avaliar o que aconteceu com o mundo. Até, se a gente for colocar aí 10 anos atrás,
99% das aplicações eram resolvidas dentro da empresa. Então, as soluções eram entregues para que a empresa tivesse dentro dela um servidor, e esse servidor ia ter todas as bases de dados. Tanto que, junto com isso, a gente vendia o servidor, vendia o no-break, vendia as contingências de um servidor, vendia soluções de backup. E aí a lei ela foi interpretando isso. Nos últimos 4 anos, a tecnologia fez um acelerado tão grande que, independente daquilo que você vira e fala assim, olha, o usuário ele pode interpretar e chamar atenção na justiça para quem ele achar melhor. Por quê? Porque ele fez um contrato com alguém que aquela pessoa contratou outra pessoa para resolver o problema. Na hora da defesa, eu lembro que a senhora colocou, quando a senhora fez a exposição, numa questão sobre a primeira multa. E uma empresa que não tinha nem tanta relevância, que era a empresa que foi multada, porque ela não se defendeu no prazo, porque ela não devolveu, ela acabou sendo punida. E aí porque ela negligenciou o processo. Em contrapartida, uma outra empresa que teve os dados vazados, ela foi questionada, ela tinha os protocolos, ela tinha as mitigações, e ela acabou nem sendo multada. Então, ser questionado não é o problema. O que a gente precisa é de falar o seguinte, olha, se eu estou fazendo uma comunicação eficiente e eu tenho uma harmonia aqui dentro da empresa, falando a quem deve as responsabilidades, porque os contratos foram bem feitos, e principalmente eu entendo que a TOTUS hoje, por ser uma empresa que está na Bolsa de Valores, que está crescente na aplicação, que está vendendo não só para uma empresa, mas está vendendo para o mundo inteiro, ela já tem compliance para isso. Então, na hora que ela vende um serviço para mim, e eu for questionado, por conta na questão judicial, ser fácil me questionar, porque o cara me vê, ele não vê a TOTUS. E aí eu vou falar o seguinte, olha, esse dado que você está falando, do jeito que você está falando, foi a TOTUS. Então, se o processo está razoável, ele vai mitigar. Então, eu não estou falando que deu solução. Eu estou falando que eu teria a responsabilidade de informar da mesma forma que aquela empresa que não foi multada, porque a agência entendeu o seguinte, olha, o processo foi todo feito da forma correta, mas teve um vazamento, mas que não gerou dano. Está com você de novo, doutor. Bom, rapidamente, para não tomar muito o tempo, na verdade, é o seguinte, há possibilidade de acontecer um incidente de violação de dados e não haver penalidade, sim. Mas não foi só porque a empresa não se defendeu, não. Naquele caso, eu acho que ela nem tinha muito por onde correr para estruturar uma defesa que fosse factível. Agora, em função do princípio da segurança, que determina que é dever do controlador, do agente de tratamento de dados, proteger os dados contra eventos, inclusive acidentais, de perda, de destruição, de uso indevido, de acesso não autorizado. Esse evento, então, a perda de um dado, ele, em princípio, gera responsabilidade. Né? Agora, mesmo estando documentado, até porque a documentação disso é uma outra obrigação que decorre do princípio da accountability, da responsabilização em prestação de contas. Então, se há a perda do dado, a destruição, e não houve nem a documentação disso, na verdade, houve 2 violações, né? Uma violação a mais. Então, o cumprimento, a documentação desse evento, ele é um cumprimento de um dever que está expresso na legislação, não é nem por interpretação ou decorrência de outras normas. E agora, é também uma oportunidade de mitigação no sentido de demonstração de como é que a empresa lidava com dados, porque o que se pretende não é punir as empresas, o que se pretende é que as organizações tratem dos dados pessoais da forma adequada. Então,
todo o universo, né, de tratamento de dados daquela organização, ela pode abrir, né, e aí vem o princípio da transparência como um valor para a organização, para ela mostrar, olha, aquilo foi um incidente, foi um ato isolado, um evento isolado, aconteceu por isso, por aquilo, todas as precauções foram tomadas e tal, e aí isso tudo vai ser avaliado no caso aí, pela autoridade de controle. Agora, é possível que diante de um cenário desse, que a empresa demonstre que aquilo foi realmente assim, algo que fugiu do seu controle, que não tinha como ter sido evitado, é possível não haver penalização? Sem dúvida, entra a mitigação que você está a dizer. É nessa circunstância. Em princípio, só o fato dela documentar não elide a responsabilidade, não. Nem administrativa, nem civil, né? Que aí, no caso, seria pleiteada judicialmente. Aí você vai mostrar todas as comprovações que você já tinha para mitigar esse tipo de problema. Ó, eu tenho firewall, eu tenho antivírus, tá tudo documentado, eu dou treinamento e tudo mais. Você comprova tudo aquilo e isso ameniza, né? Não sei o juridiquês, mas ameniza as sanções. E eu imagino que a gente hoje tenha um nível de grau de complexidade. Por quê? Quando a gente está falando, e estava claro nisso quando a senhora colocou naquela exposição da primeira multa, que uma empresa de pequeno porte, embora ela fosse de pequeno porte, mas pela massa de dados que ela colocou, ela se tornou uma de grande impacto. Então, ela tinha um complicador, porque ela tinha uma massa de dados armazenados e fazendo divulgação. Isso tornou ela um pouco mais relevante no protocolo, e provavelmente aquela empresa, com aquele tipo de multa, ela pode até ser que ela tenha sido extinta do mercado, né? O cara não deu conta de seguir à frente. Em contrapartida, a gente tem que estar imaginando, por exemplo, a gente lida com talvez 80% do mercado com empresas que vão estar lidando com a maioria dos dados fiscais. Ela vai pegar o dado, vai estar lá fazendo por uma obrigação de lei, que ela precisa de emitir uma nota fiscal, então ela precisa de ter alguns dados, e aí, da mesma forma, ela vai precisar de ter lá, para ter os funcionários, ela vai precisar da medicina do trabalho, ela vai precisar... Então, os dados que ela vai estar coletando e que ela vai estar tratando são dados que ela faz isso por questões legais. A maioria das empresas não tem uma ação de marketing que fica utilizando o recurso para que ela prospecte clientes. Em contrapartida, a gente também terceiriza nas grandes big datas, que é o seguinte: eu não uso marketing meu para fazer a prospecção, mas eu uso o marketing do Google, que também está em compliance, porque para o Google, ele anonimiza os dados, ele não expõe para mim os dados, ele expõe para o cliente as propagandas. E, eventualmente, numa conversão, o cliente vai lá e me faz uma compra. E quando ele me faz uma compra, ele me entrega um dado que é obrigação. Por quê? Eu tenho que emitir uma nota fiscal e tenho que prestar a ele uma garantia. Eu não estou falando que porque eu tenho dado. E aí, por exemplo, eu rasguei uma nota fiscal e julguei ela e ela ficou exposta na rua, porque eu julguei ela no lixo sem um descarte razoável. Se isso acontece e eu for questionado, eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser questionada. Agora, pode ser que na maioria das vezes ela nem vai ser vista. A não ser que hoje, agora, como a gente tem a rede social, as pessoas comecem a tirar foto e publicam. Olha só o que está acontecendo na empresa XPTO, colocando o ciclano exposto aqui, porque tem aqui um teste de DNA e ele jogou fora e está aqui colocando. Então, se isso acontece, cria um problema, né? Mas esse problema, não estou falando que a gente teve uma falha nele, mas se ele for questionado, é claro que a empresa vai ter que responder. E se ela descartou de forma incorreta e expôs os dados das pessoas, vai fazer o quê? Né? Ela vai ter que responder por isso. E aí eu acho até que é justo. O que a gente tem que imaginar na comunicação é que a maioria das empresas quer fazer a coisa certa.
E, eventualmente, elas não fazem porque a gente, tecnicamente, apresenta uma roda redonda, mas não explica como que essa roda redonda vai melhorar a função. E aí o cara está ocupado demais para poder estar se posicionando. E aí ele assume o risco, às vezes, que ele nem sabe o tamanho do risco que ele tem. É nossa função de comunicador e de técnico expor da melhor forma para que ele entenda esse risco. Dante. Só completando o que você está falando aí, realmente a gente tem que melhorar a nossa habilidade. Primeiro, de demonstrar para os gestores das empresas que a gente está pleiteando adequar, né, esse tipo de informação, que é muito mais denso do que a gente vem tratando e do que a gente tem visto na própria mídia, né? E lembrando, quando existe algum tipo de problema, seja ele um vazamento, uma perda dentro da empresa, essa perda, esse vazamento tem que ser informado, tem que ser comunicado à autoridade, à NPD. E aí vai ser feita pelo DPO ali, pelos canais competentes, porque tem que ser preventivamente. Você não pode esperar alguém entrar na justiça para você informar, não. Tem que ser preventivamente. Eu não estou vendo aqui se o Lucas está aqui. Mas o Lucas, não sei. Mas o Lucas, ele chegou a fazer um comentário um dia que empresas de pequeno impacto, elas não teriam esse tipo de obrigação de estar, eventualmente, numa falha, ter que estar acionando a agência. Por quê? Porque os dados dela são de pequeno impacto. E, provavelmente, por que a gente tem que estar claro disso e a gente precisa de também ter essa percepção? Porque, às vezes, a gente cria exemplos que vão estar, por exemplo, relacionados com empresas do porte do Itaú, do porte do Facebook, do porte do Santander, e são empresas que a gente nem chega perto delas, a gente nem está perto. Agora, uma empresa que está do nosso lado, uma loja de sapatos, que vende 400 pares por mês, 500 pares por mês, e ela praticamente não está conectada no mundo. Ela está conectada no mundinho dela lá. Então, se eventualmente tiver um vazamento, ela, de repente, não vai precisar de fazer nenhuma notificação formal. Ela não vai precisar disso. Agora, eventualmente... Hein? O que os colegas acham disso? Eu lembro que o Lucas colocou isso de forma muito clara, que tem um nível de porte da empresa. Eu acho que, inclusive, a doutora Cristiane, quando ela colocou a questão da primeira multa, ela colocou, normalmente, essa empresa que está no Simples, ela não teria uma necessidade de fazer isso, mas ela foi considerada de grande impacto pelo volume de dados que ela estava ofertando, que era 100 mil contatos de eleitores, né? Então, e ela falou até que tinha 8 milhões de disponibilidade. Doutor Cristiano. Foi sobre... ela não tem a obrigação legal de fazer esses registros das operações de tratamento de dados como agente de pequeno porte, se ela for considerada agente de pequeno porte. E isso por causa da resolução da NPD, que flexibilizou esse ponto da lei, a obrigação de designar um encarregado e de fazer o registro. Agora, a minha opinião pessoal é de que, porque ela não tem obrigação de fazer os registros, mas ela não está desobrigada de demonstrar que ela trata os dados de forma regular e de acordo com a lei. E como que ela vai fazer isso se ela não fizer os registros? Então, ela pode não fazer os registros de forma minuciosa e rigorosa, mas a NPD até soltou um modelo, né, uma sugestão de forma de registro dessas atividades pelos agentes de pequeno porte, justamente porque não fazer o registro de forma alguma é descumprir a lei também, porque o dever de responsabilidade, de prestação de contas, né, não tem como fugir disso. Você trata dados de terceiros, então você tem que prestar contas para esse terceiro, tem que prestar contas para a autoridade de controle. Se não faz o registro, não tem como, assim como o encarregado também, não precisa ter uma pessoa com esse cargo estruturalmente, oficialmente, mas alguém que se responsabilize
pela condução, pela observância desse processo, como acontecem as operações de tratamento de dados internamente, é fundamental, porque senão não tem controle sobre isso. E é isso que não se quer. E há um equívoco, eu acho que também, com relação aos agentes de pequeno porte, que é o seguinte, que eu sou de pequeno porte, eu tenho menor impacto. No global, é o maior impacto, porque o maior número de organizações é de pequeno porte existente numa sociedade. E, além disso, são os mais frágeis, os mais vulneráveis. Então, são os que mais oferecem risco, no final das contas, né? Então, na verdade, a lógica ela é um pouco invertida nesse sentido. Então, é muito importante para o agente de tratamento de dados, seja qual for a dimensão, que ele faça os registros. A ANPD já soltou esse modelo aí, que pode ser utilizado, porque ele vai precisar disso, é uma coisa para ele, antes de tudo. Se ele não quiser olhar de forma para fora, olhando para dentro, é uma forma de estabelecer um mínimo de governança dos dados, para ele ter como se defender depois. Doutor, a função de notificação pode ser do DPO? Pode? Porque a função dele é estabelecer a comunicação com os titulares e com a autoridade de controle. Então, em princípio, é ele que faz essa comunicação. Olha só. Com a autoridade, né? Você está falando disso, né? Da notificação dos... Isso. Então, olha só. Titulares. Quando quando eu faço uma conexão de comunicação com a CIPA, do Comitê da Informação com a CIPA hoje, quando tem um incidente, e é um incidente que vai ter que levar a algo, né, por exemplo, assim, para o hospital, que vai ter a pessoa vai deixar de trabalhar porque ela sofreu um acidente, ela vai ter que tratar aquilo, existe essa notificação. Então, todas as empresas hoje que estão com a CIPA, e aí, a partir de, eu acho que de 70 funcionários precisa de ter, isso cria-se uma obrigação, porque tem um técnico lá do ambiente de trabalho que vai estar sendo responsável de fazer isso. Da mesma forma que, por exemplo, essa questão epidemiológica, quando acontece de um laboratório perceber uma doença que precisa de ser notificada, ele tem que acionar a prefeitura, que tem lá uma secretaria própria para isso. Então, essas condições, elas vão se tornando formais na medida que a empresa se ajusta. E, às vezes, por exemplo, hoje a gente tem muita coisa que é feita pelo contador, porque ele acaba terceirizando essa parte formal, que as empresas, na parte de negociação delas, têm um balcão, depósito, estoque e negocia com os clientes. E a parte formal fica toda na mão do contador, e aí ele que tem que fazer essas notificações. Mas isso também está certo, porque na comunicação as pessoas já estão entendendo isso. E se elas se ajustarem um pouco, elas vão estar criando os protocolos. E aí eu também concordo que, se eventualmente isso tiver que acontecer, mas eu só lembrei porque eu acho que o Lucas chegou a colocar isso, e na época foi questionado isso na parte da empresa, porque ela só foi considerada de grande impacto pelo volume. Maria Lúcia, você está aí depois da Carla. Só lembrar. E a gente já está em 10 horas, então a gente também já está fechando, tá? É só para lembrar que nós temos a ANPD tem uma orientação sobre comunicação de incidente. A comunicação de incidente ela tem uma relevância para a comunicação do titular e a ANPD quando o risco ou o dano é relevante. E, inclusive, nessa comunicação do incidente e nessa orientação da ANPD, que está no site dela, ela fala o que é um dano relevante. Ela explica o que é esse risco relevante. Porque não vai caber muito a gente fazer um julgamento se é irrelevante, né? Tanto é que a orientação é o seguinte: se você tem dúvida do conceito de relevância, melhor comunicar a ANPD para você estar em conformidade com a lei. Se há dúvida, é melhor comunicar, né? Então, mas ela explicita, e acredito que no regulamento que vier, vai ter uma explicitação mais clara do que essa que está no site, que eles já tentaram colocar situações de relevância aí do dano, né? Ou do risco. Tanto que eu coloquei aí o artigo 48 do dever de comunicar. Porque fica parecendo que é qualquer dano e qualquer risco, não é. Porque tem coisa que não vai provocar dano nenhum, apesar de ter tido uma certa violação,
ela não tem risco nenhum, ela não provocou alcance nenhum no titular, não colocou em risco o titular, nem a personalidade do titular, nem nada relevante para o titular. Então, não há que se ficar comunicando tudo. Mas há uma orientação da própria NPD que, na dúvida, é melhor comunicar. Então, enquanto não houver o regulamento com a explicitação, é melhor, então, comunicar. Mas é muito claro a orientação que está lá. Do ponto de vista de registro de operações de tratamento, a Cristiane tem toda a razão. A ANPD já soltou no regulamento dela dos agentes de pequeno porte um registro simplificado para os agentes de pequeno porte. Olha, tem um registro simplificado, mas devemos fazer, diferentemente do que aconteceu no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Lá houve, sim, uma restrição. Por exemplo, lá tem até limite, empresas com mais de 250 funcionários é que faz o registro de operação de tratamento. Não aconteceu isso no nosso caso na LGPD. De certa forma, nós todos estamos obrigados a fazer esse registro das operações de tratamento. Mas quando a ANPD soltou o regulamento para agente de pequeno porte, ela também soltou o seguinte: olha, está aqui um formulário que você deve preencher quando for um agente de pequeno porte, ou seja, um registro simplificado, mas não desonerou ninguém na LGPD, diferentemente do regulamento europeu, que, assim, o registro é diferenciado lá, não precisa haver registro para empresas que têm, por exemplo, menos de 250 funcionários, diferente do nosso caso. Então, o nosso caso vai ter um registro simplificado. Então, era só isso que eu queria deixar mais pacificado aí para o nosso entendimento. Carla. Oi, Pedro, vou ser breve. Na verdade, a legislação, ela tem um tempo de maturidade, então a gente só vai mesmo conseguir ter noção de tudo daqui uns 6, 7 anos. E eu achei a questão da própria autoridade de dizer que o DPO não precisa para uma empresa de pequeno porte a pior decisão, porque as de pequeno porte, elas precisam de uma orientação ali imediata. E o DPO seria a pessoa que teria mais acesso a todas as informações para passar e dar uma real posição. Então, quando ela dispensa isso, a empresa de pequeno porte fica meio que manca. Então, eu nas minhas palestras e quando eu vou para uma consultoria numa empresa e tudo mais, eu falo, olha, eu não aconselho que não tenha o DPO, porque você é a que corre mais risco. Porque, por exemplo, uma Azul, um Banco Itaú e tudo mais, ele vai ter dinheiro para pagar a indenização que for condenada. E você, de pequeno porte, você às vezes vai ter que fechar sua empresa. E acho que a Cristiane até colocou que lá na Europa teve casos que a cada 10 empresas notificadas, 6 fechavam. Então, a gente vai começar a acontecer isso no Brasil. Então, eu acho que é arriscada essa história de gente não ter o DPO para a orientação da empresa de pequeno porte. Talvez isso seja uma coisa que seria relevante de ser estudada. Eu vi que você escreveu isso também lá no chat, Carla, e acho que a gente tem que estar lidando com o tamanho da relevância. Acho que a Maria Lúcia colocou isso bem claro, assim, existem graus de relevância, e a gente vai ter que ter uma interpretação. Às vezes, a gente vai correr algum risco. A gente acorda de manhã e corre algum risco ao sair da rua, né? Então, a gente vai ter que aprender. É claro que, na medida que a gente tem informação, que a gente começa a abrir o livro, mais problemas a gente percebe. A sabedoria, ela não é um sentido de felicidade. Às vezes, ela é um sentido de tristeza, porque a gente descobre o tamanho dos problemas que a gente tem. Estou vendo aqui que tem mais mãos levantadas. Maria Lúcia, você levantou a mão primeiro aí? Pode eu colocar levantei e depois... porque a Carla provocou, não ia falar mais nada, viu, Pedro? Pode Mas como falar, a Carla tá tudo provocou, certo. é o seguinte, esse negócio de obrigar empresa pequena no Brasil, desse, meu Deus, padaria, farmácia da esquina, boteco da esquina, a ter DPO, e nós já temos no Código Brasileiro de Profissões, já temos o cargo do encarregado. E lá vem toda a questão trabalhista. O pequeno não dá conta, gente. Então, eu acho que houve uma inteligência da NPD em falar, olha, você não precisa ter este cargo de PO, encarregado, né? Mas você tem que estar atento à lei, todo mundo tem que cumprir a lei. Se eu vou definir o cargo
lá no Código Brasileiro das Profissões, ter todo o ônus trabalhista é uma coisa, uma decisão se eu posso ter, eu pequeno posso ter ou não. Agora, se o próprio dono da empresa vai ser o encarregado, ele. Então, só lembrando são coisas que... distintas. Eu não posso impor, hoje, uma das preocupações regulatórias é não impor o ônus regulatório. O Brasil tem uma carga regulatória imensa. Então, isso atrapalha qualquer empresa no sentido da competição. Mas olha então, só. Eu acho que teve uma sabedoria da ANPD em não exigir, como já há na Europa toda. Mas olha só, as questões de negócio, elas precisam de ter viabilidade técnica. E hoje, por exemplo... Econômica, né? Sim, mas você não abre uma empresa se você não tiver um contador. E aí, talvez, o que a gente precisa de colocar, por exemplo, você também não abre uma empresa se você não tiver um contrato com uma empresa de medicina do trabalho que está contratando e descontratando e fazendo os periódicos. Então, a gente vai ter que viabilizar isso em algum lugar. E é para isso que eu acho que a gente tem um grupo de estudo, porque na medida que a gente cria uma comunicação mais eficiente com o mercado, a gente vai dando noção às pessoas dos riscos. Por exemplo, toda pessoa, parece que nos Estados Unidos, tem um advogado de chaveiro. É um contrato, o cara vive e ele precisa de um advogado. Ele não fala mais com as pessoas se ele não consultar o advogado dele. Por quê? Porque criou esse protocolo e falou o seguinte, olha, existe um risco jurídico de praticamente tudo. Então, eu preciso de pensar que eu preciso de um advogado. E o que a gente está caminhando é para isso. Porque quando a gente criou a CLT, as pessoas falaram o seguinte, as empresas vão quebrar porque elas não conseguem suportar as responsabilidades e obrigações da CLT. E isso hoje já está pacificado. Depois veio a CIPA. Ah, não, mas as pessoas não podem ter EPI, não sei o que, para isso também já virou uma questão bem pacificada. O que a gente faz aqui no grupo de discussão, e que esse grupo ele é enorme, porque ele atinge praticamente o Brasil todo, e até Portugal, né? A doutora Cristiane está lá em Portugal, e a gente está agora para que inicie. Gente, a gente até passou do tempo, e eu acho que a discussão ela é legal, porque a gente está aquecido. Mas quando a gente está falando lá da frente, a gente está falando lá do que vai acontecer no futuro. E a gente vai ter que ir absorvendo, porque, eventualmente, quem não absorver vai ter um problema. Mas é nossa função, como comunicadores, mais do que técnicos, de levar a informação do possível de ser feito. E aí, por exemplo, todas as empresas são regularmente habilitadas na contabilidade, embora elas tenham? Não. Tanto que de vez em quando aparece o refis, tanto que de vez em quando aparece renegociações, porque entende que criou uma regra ruim. Agora, a gente vai ter uma condição no Brasil, talvez, de mitigar um pouco a parte tributária, que vai facilitar a vida das pessoas. Não sei, a gente vai ter que participar mais ativamente para que isso aconteça. Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, esse é o objetivo do nosso grupo, é criar conceitos e posicionamentos. A gente não vai impor, porque se a gente impuser, a gente teria que ser o juiz. Ele impõe. A gente não. A gente alimenta as informações, se torna consultor e tenta fazer o máximo com o mínimo disponível das pessoas, porque elas têm recursos limitados. Doutora Cristiane, vou deixar a senhora com uma última, e daí é a última mesmo, tá? Obrigada, não, é rapidinho, eu só queria trazer uma curiosidade, que a estatística de aplicação aqui do GDPR, que saiu no final de 2021, houve uma pesquisa e tal, e soltou uma estatística de que, porque um primeiro posicionamento que o agente de tratamento de dados assume é o de querer tentar esconder que houve incidente de violação de dados. E aí, por isso que essa questão da notificação é quase que um tabu, né? É preciso da comunicação eficiente e tal, para ele compreender como que isso se integra no processo. E aí a estatística mostrou o seguinte, mostrou os países em que houve maior número de notificação de incidentes, né? E mostrou os países onde houve maior índice de aplicação de sanção.
E aí o cruzamento sou eu que estou fazendo, não tem nenhum grau de cientificidade nesse resultado que eu estou falando, mas a comparação que eu fiz e que eu achei que a curiosidade que eu quero trazer é justamente que nos países onde houve maior número de comunicação, né, de notificação da ocorrência dos incidentes de violação de dados, foram os países onde houve o menor número de aplicação de sanção. Eu que fiz a observação, tá? Não tem nenhum grau de cientificidade, de método, nada disso, mas é uma curiosidade, né, para tentar ir desmistificando aí a questão da notificação dos incidentes. É só isso. Obrigada, Pedro. Parabéns a todos. Foi fantástico hoje. Hoje teve uma boa discussão. Vou fechar aqui a gravação.